A paz do Senhor, amada igreja, sou o diácono poeta Roberval Messias CZS, estou aqui para ler a palavra de Deus e fazer um convite. Acesse o YouTube, tem pensamentos românticos, pensamento bíblico no qual eu faço, e a melhor parte, que é a palavra de Deus. Tem louvores também lá. Acesse poeta Roberval Messias CZS, se inscreva e compartilhe. Vou ler o livro de 1 Samuel, capítulo 17, do 1 a seguir. Davi e Golias. Você que estiver em casa pode pegar sua Bíblia e me acompanhar. Os filisteus ajuntaram-se os seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Soco, que está em Judá. E acamparam-se entre Soco e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda do além, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Daquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gade, que tinha altura de 6 covados e 1 palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escama, e era o peso de uma couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia greva de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a arte da sua lança era como o órgão de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele iam os escudeiros. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhe: Para que saíres a alternar a batalha? Não sou eu filisteu? E vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servo. Porém, se eu vencer e o ferir, então a nós será por servo, e servir-nos-ei. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: Dai-me um homem, para que ambos pelejamos. Ouvindo então Saul e todos os de Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era um filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e no dia de Saul era este homem já velho, e adiando-se na idade entre os homens. Foram os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra. E era o nome dos 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samar. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, foi-se e voltou de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegavam-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi: Seu filho, toma, ora, para teus irmãos, uma ênfase deste grão tostado, e a este 10 pães, e corre levá-lo ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitará os teus irmãos, e vê se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. E estava Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale de Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi então de madrugada se levantou pela manhã, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e se partiu, como Jessé o ordenara. E chegou no lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritou, chamava a pelejar. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que viu subindo do exército dos filisteus os homens guerreiros, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouvia. Porém todos os homens de Israel, em vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temia grandemente. E dizia aos homens de Israel: Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel.
Há de ser, pois, que o homem que ferir o rei o enriquecerá de grande riqueza e lhe dará sua filha. Glória a Deus. E fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aqueles homens que ferir a este filisteu? E tira a afronta de sobre Israel, porque quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivente? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: Assim farão aos homens que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, fala aquele homem, acende-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que descestes aqui, e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheces a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora, porventura? Não há razão para isso? E desviou dele para outro e falou conforme aquelas palavras. O povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras de Davi, havia falado, denunciaram-se a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo. Irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir a peleja contra ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacenta as ovelhas de teu pai. E vinha um leão e um urso, e tomavam uma ovelha do rebanho. E eu saí após ele, e o feri e o livrei da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei de mão da barba, e o feri, e matei o leão. Assim feri o teu servo o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivente. Disse mais Davi: O Senhor, a quem me livrou das mãos do leão e da do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vá embora, e o Senhor seja contigo. Glória a Deus. E o Senhor vestiu a Davi, mas Saul vestiu a Davi dos seus servos vestido, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar. Porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos de ribeiro, e pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando aos filisteus. O filisteu também veio, e se via chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com pau? E o filisteu amaldiçoou a Davi nos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu venhas a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, nem com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, Davi apressou-se e correu ao combate. E encontrando-se com o filisteu, e Davi se meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra e uma funda, e atirou, e abrindo-se o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa,
e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu como uma funda e como uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi, e pôs-se ele sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou da bainha, e o matou, e cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que seu valentão era morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegarem ao vale, e até as portas do Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel e perseguiram, e os filisteus os despojaram e os seus arraiaram. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs a arma dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair a Davi, a encontrar-se com o filisteu, disse a Abinabe, o chefe dos exércitos: quem é o pai cujo filho é este mancebo? Abinabe, e disse a Abinabe: vive tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, quem é o pai cujo filho é este mancebo. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abinabe o tomou consigo e o trouxe na presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, mancebo? E disse Davi: filho do teu servo Jessé de Belemita. Glória a Deus, aleluia. Amada igreja, acabei de ler o versículo de 1 Samuel, capítulo 17, do 1 ao 58. Para vocês verem, uma palavra de Deus nos diz: Davi era uma pessoa de baixa estatura. O gigante era um monstro na frente de Davi. Mas o que Davi fez? Davi não olhou para o gigante. Davi olhou para o tamanho do Deus que serve na vida dele. E Davi, sem faca, sem espada, nem escudo, nem nada, apenas com uma pedrinha e um estilingue, derrubou o gigante. Vamos crer, minha gente. Vamos examinar as escrituras. Vamos mostrar para o nosso problema o quanto que nosso Deus é grande. Vamos ser um Davi. Somos pequenos? Somos. Mas com Deus nós somos gigantes. E somos vencedores. A paz do Senhor para todos. Acesse o YouTube, Poeta Robert Messias CZS. Se inscreva e compartilhe. Hoje e sempre a melhor paz.